Ei pessoal, hoje à noite vamos embarcar em uma jornada para um tempo e um lugar onde o Sol não era apenas uma estrela no céu, mas o eixo de toda a existência, a força que determinava a vida e a morte, o calor que alimentava cidades inteiras e o temor que moldava corações humanos. Sabe quando você acha que nasceu na época errada? Bom, se tivesse nascido nesta civilização antiga, cada amanhecer seria um lembrete de que seu destino dependia daquilo que você jamais poderia controlar, o Sol. E é exatamente isso que você vai explorar comigo hoje. Um povo que acreditava poder manipular o próprio astro-rei, com rituais, cânticos e gestos cuidadosamente calculados. Hoje, você vai descobrir o tipo de segredo que os sacerdotes guardavam nas sombras do templo, enquanto o céu assistia silencioso às suas ambições. Enquanto você caminha pelas ruas de pedra aquecidas pelo sol da manhã, sente a poeira fina nos tornozelos e o aroma de incenso queimado que se mistura com a terra seca. O povo olha para você, curioso, porque você não entende completamente os sinais e as ordens vindas dos profetas. Eles se movem de acordo com o nascer e o pôr do sol, como se fossem parte de um relógio vivo, cada passo, cada palavra, cada gesto cuidadosamente cronometrados pelo movimento celestial. As crianças correm entre os pilares do templo, brincando com cestos de vime, enquanto os anciãos murmuram cânticos que parecem invocar o próprio sol. Você nota que até a arquitetura da cidade é um reflexo do culto solar. Ruas alinhadas, templos voltados para o ponto exato do horizonte onde o astro aparece a cada dia, pirâmides e altares marcando o tempo e a energia do sol. Essa precisão, fruto de observações meticulosas ou de fé cega, pouco importa. Cada pedra colocada, cada ritual executado, é uma homenagem à força que domina suas vidas. E enquanto você respira fundo, sente o calor do sol se tornando quase tangível, como se cada raio puxasse você para o centro da cidade, para a praça principal onde o coração do culto pulsa mais forte. Você nota detalhes que passariam despercebidos em qualquer outro lugar, o brilho dourado nos relevos do altar, o sussurro do vento que parece carregar mensagens invisíveis e a tensão silenciosa dos participantes do culto, ansiosos pelo próximo ritual. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal para ouvir mais histórias como essa. Apague as luzes, relaxe e vamos nos deixar levar juntos nesta jornada desta noite. E enquanto você contempla tudo isso, sente que cada segundo está carregado de uma expectativa quase palpável, uma sensação de que algo grandioso, ou terrível, está prestes a acontecer. Você caminha lentamente pelo pátio central, observando cada detalhe e cada gesto, percebendo que o culto ao sol não é apenas religião, mas uma linguagem silenciosa, um código que dita a vida de todos ao redor. O aroma do incenso, o murmúrio dos cânticos e o calor da pedra sob seus pés se misturam em uma coreografia complexa que você tenta compreender, sabendo que, por mais que se esforce, nunca será completamente parte daquele mundo. Mas essa não é uma história sobre se encaixar, é sobre testemunhar, sentir o poder da fé transformando um povo inteiro em uma máquina coletiva movida pelo sol. O ritual do dia ainda não começou, mas você sente sua presença, quase como se o sol estivesse ciente de sua observação. As sombras se alongam, a luz reflete em detalhes dourados nos trajes e adornos das pessoas, e cada movimento parece ter sido coreografado milênios antes. Você segue pelo corredor estreito que leva ao interior do grande templo solar, e sente como se cada pedra estivesse impregnada da história de gerações que tentaram compreender e controlar o sol. O ar é denso, carregado de aromas mistos, resina queimada, flores secas e o perfume forte de óleos sagrados aplicados nos altares. Enquanto caminha, nota as inscrições nas paredes, representando cenas de rituais antigos, cada figura pintada em tons de ocre, índigo e açafrão, com detalhes delicados em dourado que refletem a luz de tochas que ainda tremulam, mesmo durante o dia. É quase hipnótico observar como cada gesto, cada movimento e cada símbolo parece fazer parte de uma linguagem que transcende palavras. Você sente que, por mais que tente absorver tudo, apenas arranha a superfície do significado. À medida que o corredor se abre para a sala principal, você percebe os primeiros sinais do ritual. Homens e mulheres se alinham em círculos concêntricos, suas vestes coloridas cintilando sob o reflexo do sol filtrado pelas janelas altas. O chão está coberto de pó de mármore e pequenas sementes espalhadas, que rangem suavemente sob os pés de quem se move. Você nota que até a maneira como respiram parece coordenada, uma sinfonia silenciosa de movimentos e sons que se harmoniza com o ambiente e com o calor crescente da luz solar. Histórias de outros povos que cultuavam o sol passam pela sua mente, lembrando que a humanidade sempre teve uma fascinação quase irracional pelo céu, e que a obsessão por controlar a natureza não é novidade. Enquanto observa,
Nota pequenos detalhes que indicam a antiguidade da prática. Cestos de vime contendo ervas secas, cordas de cânhamo trançadas formando padrões geométricos no chão, pequenas tochas tremeluzindo nos cantos. Há uma ordem e um caos simultâneos, um equilíbrio estranho entre disciplina e fervor que mantém todos em alerta, atentos a cada sinal do sol que, de alguma forma, dita a cadência do ritual. E você sente um frio na espinha ao perceber que cada passo, cada movimento e cada respiração estão conectados a algo maior, quase como se fossem fios invisíveis ligados diretamente ao céu. Lá fora, o sol brilha alto no céu, mas dentro do templo parece que sua presença é quase tangível, uma entidade viva que observa, julga e responde aos gestos dos humanos abaixo. Você sente uma conexão inesperada com aqueles que estão ali, mas ao mesmo tempo uma distância segura. É um espectador de uma força que transcende sua compreensão, e a sensação de participar, mesmo de longe, é ao mesmo tempo reconfortante e inquietante. Cada detalhe do ritual, cada aroma, cada som e cada raio de luz contribuem para uma experiência que é quase física em sua intensidade, e você se dá conta de que está testemunhando algo que poucas pessoas na história já tiveram a chance de ver. Você se move cautelosamente para o exterior do templo, onde a luz do sol banha uma grande praça de pedra, e percebe que o ritual não é confinado apenas às paredes antigas. Há estátuas espalhadas, representando deuses solares, cada uma adornada com folhas de ouro e tintas vivas que parecem capturar a essência da luz. O vento suave traz consigo o cheiro salgado do mar próximo e o aroma das flores silvestres plantadas ao longo do caminho, misturando-se ao perfume pesado dos incensos que ainda se espalha das janelas do templo. A cena é ao mesmo tempo majestosa e estranhamente perturbadora. Você observa pessoas movendo-se em padrões circulares, dançando, cantando e fazendo gestos complexos com as mãos, como se estivessem comunicando diretamente com o sol. Você percebe que o povo parece dividido em grupos distintos. Alguns dançam em transe, quase levitando sobre a pedra polida, enquanto outros permanecem imóveis, observando com uma reverência silenciosa. Pequenos detalhes chamam sua atenção. As sandálias de couro bem gastas, os cordões de tecido colorido usados como amuletos, e os pequenos vasos de barro com líquidos aromáticos que circulam entre os participantes. Há uma cadência natural na forma como todos se movem, uma coreografia que só faz sentido quando vista de longe, mas que você sente pulsando com uma energia própria, como se estivesse assistindo a uma música visual transformada em movimento humano. Enquanto caminha entre os grupos, você percebe um pequeno menino tentando imitar os movimentos dos adultos, tropeçando levemente, mas rindo com uma alegria pura que contrasta com a seriedade dos rituais ao seu redor. Ele segura uma pequena concha de bronze, que tilinta suavemente a cada passo. Esse detalhe faz você perceber a complexidade do ritual. Não é apenas uma celebração, mas uma tradição que se estende por gerações, ensinada desde a infância, misturando devoção, aprendizado e disciplina. Você sente o peso histórico disso, e a maneira como a cultura do sol moldou cada aspecto da vida dessa comunidade, desde a infância até a idade adulta. Enquanto a dança e os cânticos continuam, você nota uma criança mais velha entregando pequenas oferendas aos dançarinos e anciãos, sementes douradas, flores secas e pequenas conchas. Cada gesto é ritualizado, e você entende que, mesmo os atos mais simples, carregam um simbolismo profundo. Eles representam a continuidade da tradição, a passagem de conhecimento e a tentativa humana de influenciar forças que estão muito além do controle humano. Você sente, de maneira quase física, o poder do coletivo, a intensidade de uma crença compartilhada que molda a realidade ao redor e cria uma experiência que é tanto visual quanto emocional, uma memória que se inscreve em todos os sentidos. Você se afasta lentamente do coração da praça, seguindo uma passarela de pedra que desce em direção à costa, e a cada passo percebe a presença constante do mar, refletindo a luz do sol em cintilações que dançam sobre as ondas. A brisa marítima carrega um frescor salgado e um toque de mistério, enquanto você observa os pescadores preparando suas redes para a noite que se aproxima. Alguns deles param para observar o ritual à distância, com expressões de respeito silencioso, como se reconhecessem que algo maior está acontecendo e que sua própria vida cotidiana é apenas uma parte de um quadro muito maior. À medida que avança, você percebe pequenas estruturas de madeira ao longo da costa, como plataformas e palafitas, usadas para cerimônias menores ou para observações rituais do nascer e do pôr do sol. Cada construção é decorada com símbolos solares, entalhes simples, mas cheios de significado, e você se pega tentando decifrar o padrão por trás de cada detalhe. Linhas onduladas representando ondas, círculos concêntricos lembrando a trajetória do sol, pequenas figuras humanas em posições de adoração.
É um lembrete visual de como cada elemento do ambiente é cuidadosamente integrado à vida espiritual do povo. Você segue para um ponto mais alto da costa, onde uma formação rochosa oferece uma visão panorâmica da cerimônia inteira. Do alto, a complexidade da dança, dos cânticos e das oferendas se revela como um padrão magnífico e intrincado, quase como se estivesse observando uma tapeçaria viva. Pequenos detalhes antes imperceptíveis, o tilintar de pequenos sinos presos nas roupas dos participantes, o reflexo do ouro das joias sob a luz solar, a inclinação das cabeças em direção ao horizonte, agora fazem sentido, compondo uma narrativa visual de devoção, esperança e tentativa de controle sobre forças muito maiores do que eles mesmos. No silêncio relativo do ponto alto, você se permite sentir a intensidade da energia que permeia o espaço. Há um ritmo quase palpável, uma cadência que pulsa do interior do templo até o mar aberto, conectando todos os participantes e elementos naturais em uma corrente contínua de significado. Você entende que cada gesto, cada oferenda, cada passo de dança é uma tentativa de moldar não apenas o presente, mas também o futuro, de influenciar algo que escapa à compreensão humana. E, de repente, você sente uma estranha calma, como se, por um momento, fosse possível compreender o que significa realmente tentar apagar ou controlar a força mais constante da vida, o sol. Você desce cuidadosamente da formação rochosa, sentindo cada pedra sob os pés descalços e a brisa do mar acariciando sua pele. Ao se aproximar do centro da cerimônia, percebe fileiras de tochas e fogueiras menores, que lançam um brilho alaranjado sobre os participantes. Cada chama parece ter sua própria personalidade, algumas tremulam com nervosismo, outras se erguem firmes, como se desafiassem o vento. O cheiro de madeira queimada e resina se mistura com o aroma salgado do oceano, criando uma sensação quase intoxicante, que faz você respirar mais fundo, absorvendo cada nuance do ambiente. À medida que os sacerdotes começam a entoar cânticos mais profundos e graves, você sente a vibração nos ossos, como se a própria terra estivesse ressoando com a frequência do ritual. O som ecoa contra as rochas e se mistura com o barulho das ondas, criando uma sinfonia que é simultaneamente aterradora e bela. Alguns participantes começam a girar lentamente, braços erguidos, olhos fechados, absorvendo cada nuance do cântico. Você observa e sente a estranha atração de querer se juntar, mas permanece como espectador, ciente da energia quase hipnótica que envolve tudo. Entre os participantes, você nota figuras que carregam bandeiras de linho branco e dourado, tremulando ao vento. Cada movimento da bandeira acompanha o ritmo do cântico, quase como se fossem extensões físicas das vozes humanas. Você percebe que há um equilíbrio delicado entre ordem e caos. A cerimônia parece simultaneamente controlada e livre, planejada e espontânea, como se os próprios rituais tivessem vida própria. É fascinante perceber que um povo pode dedicar tanta energia para tentar influenciar algo tão imutável quanto o sol, criando uma coreografia que desafia a lógica, mas faz sentido dentro de sua própria narrativa cultural. Você nota também crianças e jovens aprendizes observando, alguns com olhos arregalados de admiração, outros com expressão séria, como se a cerimônia já lhes tivesse ensinado disciplina e temor. Elas estão sendo preparadas para continuar os rituais, para carregar adiante a tradição que liga seu povo ao sol e ao mar. A atenção aos detalhes e a repetição meticulosa dos gestos sugerem que cada indivíduo tem seu papel definido, e a harmonia coletiva depende da coordenação de cada ação. Você se pergunta se algum deles compreende plenamente o poder simbólico que cada movimento representa, ou se simplesmente seguem o ritmo por imitação. Enquanto o sol começa a se aproximar do horizonte, a luz dourada transforma o cenário em algo quase irreal. As sombras se alongam, dançam sobre o chão e as rochas, e o reflexo sobre o mar cria uma superfície cintilante, quase líquida, que parece engolir a linha do horizonte. Você percebe que cada gesto, cada oferenda, cada canto, está sincronizado com esse momento específico do dia, uma tentativa deliberada de alinhar as ações humanas com a força celestial. Há uma sensação de urgência no ar, como se todos soubessem que este instante é crucial, e que qualquer erro poderia significar a falha de todo o esforço. Enquanto contempla, sente a presença de algo maior do que a simples congregação humana. O mar, o vento, o céu e o sol parecem conspirar juntos, observando a tentativa humana de manipular seu ritmo e sua luz. É impossível não se impressionar com a determinação e a fé desse povo, mesmo que suas ações pareçam, do ponto de vista externo, em vão ou absurdas. A intensidade da cerimônia cresce, e você se pega absorvendo cada detalhe, cada movimento, cada nota musical, como se estivesse se tornando parte do próprio ritual, mesmo sem tocar ou falar.
A sensação de pertencimento é estranhamente reconfortante e inquietante ao mesmo tempo. Você sente o chão tremer levemente sob seus pés, não como um terremoto, mas como uma vibração rítmica que parece emergir do próprio coração da terra. Os tambores, antes distantes, agora soam mais fortes, cada batida ressoando com seu próprio pulso. Os sacerdotes, envoltos em mantos decorados com símbolos solares, movem-se em passos cuidadosamente ensaiados, formando padrões circulares que lembram o movimento do sol no céu. O cheiro de incenso, uma mistura de resina, ervas secas e uma nota sutil de sal, envolve você como uma nuvem suave, tornando cada respiração uma experiência quase meditativa. A sensação é hipnótica, você sente que o tempo se distorce, os minutos se alongam, e cada gesto parece carregado de significado cósmico. À medida que o sol se aproxima do ponto mais baixo no horizonte, a energia do grupo atinge um pico quase palpável. Cada gesto, cada passo, cada entoação parece carregado de intenção, como se a humanidade estivesse tentando dialogar diretamente com as forças cósmicas. Você observa silenciosamente, absorvendo cada detalhe, cada respiração, cada movimento, consciente de que está testemunhando uma tradição ancestral que busca manipular o impossível, tentando apagar ou controlar algo tão intangível e imutável quanto o próprio Sol. Você percebe que o céu começa a se transformar de maneira estranha, como se as nuvens estivessem alinhadas para criar uma cortina diante do Sol, mas não de forma natural. Há algo nos padrões que lembra símbolos ou desenhos geométricos, traçados com precisão, como se o próprio vento tivesse sido convocado para ajudar no ritual. As pessoas continuam seus movimentos circulares, agora mais intensos, e você sente uma vibração crescente no ar, uma energia que parece quase tangível, carregando consigo uma tensão silenciosa que percorre cada corpo presente. A atmosfera é densa, impregnada com o aroma do incenso e das ervas queimadas, uma mistura doce e resinosa que se fixa no nariz e na mente, tornando impossível ignorar o ambiente ao redor. Você nota que os participantes, embora em grande número, mantêm uma disciplina silenciosa e impressionante. Cada gesto é medido, cada passo parece coreografado, como se todos estivessem seguindo uma partitura invisível. Algumas figuras carregam objetos metálicos, provavelmente instrumentos de reflexão da luz solar, e você se pergunta se a intenção é realmente escurecer o sol ou apenas manipular a percepção de sua presença. O contraste entre o sagrado e o prático é evidente. Por um lado, há a devoção quase religiosa. Por outro, há uma aplicação precisa de conhecimento adquirido, possivelmente transmitido por gerações. O som dos tambores muda, torna-se mais profundo e compassado, como se acompanhasse o bater do coração coletivo. Você sente uma conexão quase física com cada golpe, um ritmo que parece pulsar dentro de você, tornando difícil distinguir seu próprio corpo do movimento da cerimônia. Entre os participantes, algumas vozes se elevam em cânticos, tons que se sobrepõem e criam harmônicos que ressoam no peito, provocando arrepios. É fascinante perceber como uma população inteira consegue coordenar-se dessa maneira, transformando a energia coletiva em algo quase palpável, uma força que parece desafiar a razão. Enquanto observa, você percebe a presença de figuras isoladas que caminham ao redor do círculo principal, talvez guardiões ou líderes, atentos a qualquer desvio do ritual. Eles carregam pequenos objetos brilhantes, provavelmente metais ou cristais, que refletem a luz do sol poente, criando pontos de brilho que se movem ritmicamente. A interação entre a luz refletida e o movimento dos participantes cria efeitos visuais surpreendentes, que poderiam facilmente ser interpretados como magia por alguém não familiarizado com o contexto cultural e científico da época. O oceano próximo serve como um espelho natural, refletindo a luz do sol de forma difusa e reforçando a sensação de imersão na cerimônia. Algumas oferendas flutuam sobre as ondas, pequenas embarcações de madeira contendo flores, óleos e ervas, sendo levadas suavemente pela maré. A água parece responder à energia do grupo, e você sente que o ambiente inteiro está participando do ritual de maneira simbiótica. É como se cada elemento, terra, água, luz e corpo humano, estivesse sincronizado em uma dança cuidadosamente coreografada, cada um com seu papel essencial. Conforme a cerimônia avança, a energia do grupo atinge seu ponto máximo. Você percebe que o corpo coletivo parece vibrar em uníssono com os tambores, e cada gesto é carregado de uma intensidade quase sobrenatural. A luz do sol diminui ainda mais, tornando o céu mais dramático e os reflexos no oceano ainda mais pronunciados. Você observa em silêncio, absorvendo cada detalhe, consciente de que está testemunhando algo que transcende o tempo, uma tradição que tenta interagir diretamente com forças naturais incontroláveis,
e sente uma mistura de fascínio e apreensão diante dessa demonstração de poder humano coletivo. O céu agora parece um manto carregado de mistério, e você sente que cada olhar está voltado para ele, como se todos esperassem um sinal. As nuvens formam sombras incomuns, densas e dramáticas, que se movem lentamente, como se obedecessem a uma vontade invisível. Você nota a presença de objetos estranhos no círculo central. Pequenos espelhos, pratos metálicos e cristais, posicionados de forma precisa, refletindo os últimos raios do sol que se esforçam para atravessar o céu carregado. A luz que se dispersa sobre esses materiais cria um espetáculo cintilante, quase hipnótico, reforçando a sensação de que algo sobrenatural está prestes a acontecer. O aroma do incenso e das ervas queimadas se intensifica, misturando-se com a brisa marítima e criando uma fragrância que é ao mesmo tempo doce, amadeirada e ligeiramente salgada, envolvente e estranha ao mesmo tempo. Entre os participantes, você percebe sinais de intensa concentração e devoção. Mãos levantadas, cabeças inclinadas, passos coreografados que parecem seguir um compasso secreto, conhecido apenas por aqueles que foram iniciados nos mistérios do ritual. É impressionante como a disciplina coletiva transforma o ambiente. Cada gesto, mesmo mais simples, carrega um peso simbólico profundo, e você sente que qualquer distração poderia quebrar o delicado equilíbrio criado. Há uma tensão palpável no ar, como se todos estivessem à beira de um momento decisivo. À medida que o ritual continua, pequenas explosões de fumaça colorida surgem em pontos estratégicos, emanadas de recipientes de cerâmica e metal. O efeito é visualmente deslumbrante. Nuvens de tons avermelhados e dourados flutuam pelo ar, misturando-se aos raios de sol filtrados pelas nuvens. Você percebe a intenção de manipular não apenas a luz, mas a percepção de todos os presentes, criando uma atmosfera onde realidade e simbolismo se confundem. É fascinante como cultura, ciência e fé se entrelaçam, transformando o ritual em uma experiência sensorial completa. Enquanto caminha pelo perímetro, você observa crianças e jovens aprendendo e replicando movimentos menores, atentos às instruções silenciosas dos mais experientes. O ritual é ao mesmo tempo pedagógico e espiritual. Eles absorvem cada detalhe como se memórias ancestrais fossem transmitidas através do corpo e do gesto. Cada passo, cada entoação e cada inclinação de cabeça é ensinado com paciência e precisão, garantindo que a tradição sobreviva intacta às gerações seguintes. É impressionante perceber como a memória coletiva se manifesta no corpo de cada participante. O vento sopra de forma irregular, trazendo consigo pequenos fragmentos de folhas e flores queimadas, que flutuam sobre o círculo como partículas de ouro dançantes. O oceano reflete agora um tom profundo de laranja e púrpura, e a superfície ondula suavemente, como se estivesse em sintonia com o ritmo dos tambores. Você sente a presença quase tangível da natureza participando do ritual, como se cada elemento, ar, água, fogo e terra, tivesse sido convocado para colaborar no esforço de apagar o sol, ou pelo menos encobrir sua luz intensa. Algumas figuras isoladas, possivelmente líderes ou guardiões do ritual, movimentam-se silenciosamente ao redor do círculo, verificando a execução precisa de cada gesto e a posição dos objetos refletivos. O ar agora está carregado de uma eletricidade quase palpável, e você percebe que cada passo, cada gesto, carrega consigo a intenção de alterar não apenas o ambiente físico, mas algo muito mais profundo. O sol, parcialmente obscurecido, lança um brilho âmbar sobre o mar e o círculo de participantes, criando um contraste dramático que transforma a cena em algo quase mítico. Você sente a vibração das ondas misturando-se ao ritmo dos tambores, como se o oceano fosse parte integrante do ritual, respondendo à energia coletiva com movimentos suaves, porém insistentes. Enquanto observa, você nota detalhes que antes passavam despercebidos. Pequenas moedas e talismãs espalhados no chão, objetos de poder que refletem a luz em pequenos flashes, como se estivessem vivos. O cheiro intenso de resinas queimadas e flores secas se mistura com a brisa salgada, provocando uma sensação de vertigem sensorial que quase o faz perder a noção do tempo. É fascinante perceber como objetos simples, combinados com gestos ritualísticos, podem transformar a percepção de todos os presentes, criando uma atmosfera carregada de mistério e expectativa. Você se aproxima do círculo, e cada passo sobre a areia parece amplificar a energia ao seu redor. Os participantes estão em transe, movendo-se de forma quase coreografada, com movimentos que lembram a dança de ondas, fluidos e harmônicos. As mãos se elevam, os olhos se fecham, e há uma sincronização impressionante entre respiração e som. É como se todos compartilhassem uma mesma consciência momentânea, unida pelo propósito de tentar,
de forma simbólica ou real, apagar a luz solar. No centro do círculo, líderes do ritual manipulam dispositivos que refletem e dispersam a luz solar, espelhos, superfícies metálicas, cristais lapidados com precisão. A brisa marítima aumenta, trazendo consigo o cheiro do sal e da maresia, misturado ao aroma do incenso e das ervas queimadas. Essa combinação cria uma sensação de plenitude sensorial, quase transcendental, que envolve todos no círculo. Você sente que o ambiente, os elementos naturais e os participantes estão em perfeita sintonia, como se cada detalhe fosse parte de uma coreografia cósmica que transcende a simples tentativa de apagar a luz solar. Finalmente, você percebe o efeito coletivo: sombras alongadas, reflexos cintilantes, vibração emocional e sentido de unidade entre todos. Cada gesto, cada olhar, cada som contribui para uma experiência que ultrapassa o racional. A sensação de fazer parte de algo ancestral e poderoso é intensa, e você sente que está testemunhando um evento que, mesmo não alcançando seu objetivo literal, cria uma memória profunda e duradoura para todos os presentes. É um instante que mistura o físico, o simbólico e o espiritual em perfeita harmonia. Você começa a perceber a mudança na temperatura e na brisa, sinalizando a aproximação do final do dia. A luz dourada do entardecer banha tudo, dando uma sensação de encerramento natural e suave. O contraste com o auge do ritual é evidente, de intensidade máxima para serenidade e contemplação. Você sente que cada participante é convidado a refletir sobre a experiência, absorvendo tanto a energia residual quanto a tranquilidade que agora domina o ambiente. Pequenos gestos finais se destacam, pétalas são recolhidas, incenso apagado, os participantes fazem uma última reverência simbólica. Você percebe que, mesmo em silêncio, a coreografia continua ensinando respeito e reverência, e reforçando o valor simbólico do que foi vivenciado. Cada ação, ainda que mínima, mantém a continuidade da experiência, como se estivesse fechando um ciclo que começou com tanta intensidade. O encerramento é tão ritualístico quanto o próprio clímax. O céu agora escurece lentamente, e você percebe que a percepção de luz e sombra se torna menos intensa, criando uma sensação de introspecção. A natureza, o som e os cheiros contribuem para um momento de reflexão individual, permitindo que cada participante processe o que foi testemunhado e internalize a experiência. É um lembrete silencioso de que, mesmo após o clímax, o ritual continua em pensamentos, memórias e sentimentos, mantendo sua presença viva. Você observa que o silêncio se torna predominante, interrompido apenas pelo som das ondas e pelo ocasional suspiro dos participantes. A sensação de conexão permanece, mas de uma forma mais calma, introspectiva, permitindo que cada indivíduo digira emocional e espiritualmente o que aconteceu. A transição é gradual, respeitando o ritmo natural da experiência e oferecendo espaço para a contemplação pessoal. Finalmente, você percebe que todos começam a se dispersar lentamente, sem pressa, mantendo uma sensação de reverência e respeito pelo que vivenciaram. A experiência coletiva deixa uma impressão duradoura, não apenas pelo espetáculo visual e sensorial, mas pela compreensão do poder da união, da tradição e da intenção compartilhada. Você sente que testemunhou algo raro e precioso, um evento que combina história, simbolismo e emoção em perfeita harmonia. Você percebe também como os movimentos lentos e cuidadosos de recolher os objetos e organizar o espaço finalizam uma narrativa silenciosa. Cada passo, cada gesto, é carregado de intenção e respeito, reforçando a sensação de ritualidade mesmo após a cerimônia principal. É curioso como a atenção aos detalhes, pequenas ordens de objetos, posicionamento de pedras ou folhas, se torna parte da experiência, transmitindo uma mensagem de cuidado e valorização simbólica. O céu agora está completamente estrelado, refletindo-se suavemente na superfície do mar, criando uma sensação de infinito e continuidade. Você sente que a experiência coletiva ainda reverbera na mente de todos, fortalecida pela quietude e pela beleza do ambiente noturno. É um momento de contemplação pura, onde a natureza e a experiência humana se entrelaçam em harmonia, proporcionando um fechamento quase meditativo ao evento. Você observa as interações finais, sorrisos discretos, olhares de compreensão silenciosa, gestos de despedida que não rompem a conexão criada. Há uma sensação de que todos compartilham uma compreensão tácita, uma memória comum que vai perdurar além do tempo do ritual. Você percebe que a experiência coletiva se transforma em uma lembrança pessoal, profundamente gravada na memória de cada participante. Por fim, você se afasta lentamente do círculo, sentindo a areia fria sob seus pés e a brisa noturna envolvendo seu corpo.
A sensação de plenitude e reflexão é intensa, mas não opressiva, ao contrário, proporciona conforto e introspecção. Você sabe que este momento, embora efêmero, será lembrado por muito tempo, ecoando na mente e no coração de quem o vivenciou. É um encerramento silencioso, porém profundamente significativo, da experiência compartilhada. Você caminha ao longo da margem do mar, sentindo a areia fria entre os dedos dos pés e o som constante das ondas criando um ritmo quase hipnótico. Cada passo parece absorver o eco do ritual que acabou de se encerrar, e você percebe que o ambiente ainda guarda vestígios sutis da energia coletiva. A brisa marítima traz consigo aromas familiares, sal, algas molhadas e um leve perfume residual das ervas usadas durante a cerimônia. É fascinante perceber como cada sentido está envolvido, criando uma memória sensorial completa que permanece mesmo quando os participantes se dispersam. Enquanto você segue, nota pequenas conchas e pedras espalhadas pela areia, algumas cuidadosamente posicionadas como se tivessem sido deixadas propositalmente. Cada detalhe parece carregado de significado simbólico, embora seja difícil definir exatamente o que representa. Você se lembra de lendas antigas sobre povos que marcavam o território com pequenos sinais para registrar eventos importantes ou proteger memórias coletivas. É curioso como o gesto simples de dispor objetos pode criar uma narrativa silenciosa que se comunica sem palavras. O céu noturno agora está pontilhado de estrelas, refletindo-se no mar com tons prateados e azul escuros. O movimento da água e a luz tênue criam padrões que lembram mandalas em constante transformação, quase como se a natureza estivesse continuando a narrativa do ritual de forma própria. Você se sente absorvido por essa dança silenciosa de luz e sombra, percebendo que a conexão entre os elementos naturais e a experiência humana é mais profunda do que imaginava. É um momento que exige contemplação e paciência, permitindo que cada detalhe seja absorvido lentamente. À medida que caminha, percebe a presença de outros participantes dispersos, alguns sentados, outros de pé, todos aparentemente em reflexão silenciosa. Cada gesto é pequeno, quase imperceptível, uma mão tocando a areia, um olhar perdido no horizonte, um suspiro que se mistura ao som das ondas. É impressionante como o silêncio coletivo cria um sentimento de união, mesmo sem comunicação verbal. Você sente que cada pessoa está processando a experiência à sua maneira, e ainda assim todos compartilham a mesma atmosfera de introspecção. O vento marítimo carrega sons sutis, como o murmúrio distante de pássaros noturnos e o bater delicado das ondas. É curioso como esses sons, quase imperceptíveis, contribuem para a sensação de continuidade da cerimônia. Você percebe que a natureza age como um amplificador silencioso da experiência, reforçando a memória coletiva sem a necessidade de intervenção humana. Cada som se torna um lembrete de que o ritual, embora físico e finito, continua vivo na percepção de todos. Você se senta por um momento sobre uma pedra lisa, observando o horizonte escuro e o reflexo das estrelas na água. Cada respiração profunda parece sincronizar-se com o ritmo das ondas, criando um efeito meditativo que prolonga a introspecção. É fascinante perceber como a experiência do ritual permanece viva dentro de você, influenciando a percepção do ambiente e das sensações físicas. Cada detalhe, cheiro, som, visão, contribui para uma memória duradoura que vai além do tempo do evento. O céu continua a escurecer, mas a lua começa a aparecer, lançando uma luz prateada sobre a areia e os objetos restantes. Essa iluminação natural cria sombras longas e suaves, que acrescentam uma sensação de mistério e beleza ao ambiente. Você sente que o ritual não é apenas uma lembrança do que ocorreu, mas também um convite contínuo à contemplação e à introspecção, estimulando a mente a permanecer atenta aos detalhes sutis da natureza e da experiência humana. Você encontra pequenas áreas onde a água trouxe objetos naturais, algas, pequenas conchas e pedras polidas. Cada elemento parece conter histórias próprias, reforçando a sensação de que a natureza continua a narrativa de forma independente. É fascinante perceber como o ambiente ao redor interage com a memória do ritual, criando camadas de significado que se sobrepõem à experiência inicial e ampliam sua profundidade. Enquanto caminha de volta para o ponto inicial, percebe o ritmo contínuo das ondas como uma trilha sonora natural que guia seus pensamentos. Cada passo, cada respiração, parece sincronizado com o ambiente, reforçando a sensação de conexão e reflexão. Você sente que a experiência foi internalizada, e que o ritual não terminou realmente, mas evoluiu para uma memória viva, moldando a percepção de tudo ao redor. Você sente a presença silenciosa dos outros participantes ainda próximos,
e percebe pequenos gestos de respeito e contemplação mútua. Mesmo sem palavras, há uma comunicação sutil que mantém a coesão do grupo. É impressionante como o silêncio pode ser tão poderoso quanto a interação verbal, criando uma sensação de unidade e compreensão compartilhada. Por fim, você se afasta da margem, sentindo a areia fria e a brisa noturna em seu corpo, absorvendo a calma e a serenidade do ambiente. A sensação de plenitude e introspecção é profunda, e você percebe que carregará consigo os efeitos do ritual por muito tempo. É um fechamento silencioso, mas significativo, que marca o fim desta etapa da experiência coletiva. Você caminha por um corredor estreito de pedra, a luz das tochas lançando sombras tremeluzentes que dançam nas paredes úmidas. O cheiro de musgo e umidade se mistura ao aroma residual das ervas queimadas durante os rituais, criando uma memória olfativa que permanece mesmo após dias. Cada passo ecoa suavemente, lembrando o som distante do ritual, quase como se os próprios corredores guardassem segredos antigos que não ousam ser revelados. Você percebe pequenas fissuras nas paredes, algumas preenchidas com musgo, outras deixando escapar a brisa fria do exterior, lembrando que a estrutura é tão viva quanto a história que abriga. Enquanto avança, nota marcas gravadas nas pedras, símbolos e siglas que provavelmente serviam para guiar ou proteger aqueles que participavam dos rituais. Cada marca é única, revelando estilos distintos que sugerem diferentes mãos e períodos de execução. Você se lembra de relatos históricos sobre povos antigos que acreditavam na proteção espiritual através de inscrições e símbolos discretos, e é curioso como essas práticas se perpetuam mesmo quando a razão original se perde no tempo. A complexidade desses detalhes exige observação atenta, cada gesto preservado como um eco de intenções passadas. O corredor se abre em uma pequena câmara, iluminada apenas pela luz difusa de uma janela alta. Dentro, você percebe restos de velas derretidas e pequenos recipientes de cerâmica, possivelmente usados para conter substâncias aromáticas. O ambiente transmite uma sensação de introspecção, e você sente que cada objeto, cada fragmento, carrega a memória do evento. A disposição cuidadosa dos itens sugere que não eram apenas utilitários, mas peças de um ritual profundamente simbólico. Você percebe que, mesmo em silêncio, o espaço conta uma história própria, revelando o cuidado e a intenção por trás de cada ação. Enquanto explora, nota pequenas fissuras na pedra por onde a luz da lua entra, criando padrões geométricos sobre o chão. É impressionante como a natureza participa do espaço, moldando a percepção e intensificando a atmosfera introspectiva. Você sente que cada reflexo e sombra tem um propósito não declarado, reforçando a sensação de que o ambiente é um participante silencioso do ritual. A luz suave cria contrastes delicados, revelando texturas e detalhes que poderiam passar despercebidos durante uma visita mais apressada. Você se aproxima de um pequeno altar improvisado, coberto com restos de ervas secas e cinzas de incenso. O aroma ainda persiste, lembrando o poder evocativo do olfato na memória humana. Cada fragmento parece contar histórias de intenções passadas, pedidos, agradecimentos, medos. É fascinante perceber como objetos tão simples podem carregar camadas de significado e história, transformando um espaço comum em um local carregado de energia emocional e simbólica. Você sente que está, de certa forma, tocando a memória viva do passado. Ao mover-se pela câmara, nota inscrições adicionais nas paredes mais altas, algumas quase ilegíveis devido ao desgaste do tempo. Você se agacha para examinar melhor e percebe detalhes sutis, pequenas figuras, padrões circulares e símbolos que lembram constelações. A conexão entre a arte e a intenção ritualística é clara, revelando um cuidado estético que transcende o utilitário. Cada símbolo, cada linha gravada, é um vestígio silencioso de quem veio antes, um convite para contemplar a relação entre o humano e o divino. Enquanto explora, você sente uma brisa leve passando por uma abertura no teto, misturando aromas de água salgada com o cheiro terroso das paredes. É curioso como elementos naturais interagem com o ambiente, criando uma experiência sensorial completa que vai além do visual. Cada sopro de ar parece contar uma história, como se estivesse sussurrando lembranças de rituais antigos. Você percebe que o espaço não é apenas físico, mas também um veículo de memórias e sensações. Você encontra uma escadaria estreita que desce para níveis inferiores, parcialmente escondida nas sombras. Cada degrau em pedra parece ter sido desgastado pelo tempo e pelo uso, transmitindo uma sensação de história tangível sob seus pés. Descendo cuidadosamente, sente a pressão da atmosfera mais fria e úmida, aumentando a consciência de cada movimento e som.
O silêncio é quase absoluto, exceto pelo eco distante de gotas de água caindo em poças abaixo, lembrando que a câmara continua viva, mesmo sem intervenção humana. Ao chegar no nível inferior, você se depara com um espaço mais amplo, parcialmente inundado. A água reflete a luz tênue de pequenas aberturas, criando padrões hipnotizantes que se movem lentamente, quase como se dançassem em ritmo próprio. É fascinante como a natureza se integra ao espaço construído, criando uma dança visual que intensifica a sensação de introspecção e conexão com o ambiente. Cada reflexo de luz na água parece carregar energia, reforçando a atmosfera de mistério e contemplação. Você percebe que o ambiente inferior foi usado para rituais mais íntimos e pessoais, com marcas de cerâmica quebrada e resquícios de ervas em pequenas concentrações. Cada detalhe sugere cuidado e atenção, mostrando que os praticantes investiam tempo e intenção em cada ação, mesmo nas etapas mais privadas do ritual. É intrigante pensar como esses pequenos gestos, aparentemente simples, formam uma narrativa profunda que sobreviveu ao desgaste do tempo. Você sente a presença do passado em cada canto, como se estivesse absorvendo memórias deixadas por gerações. Ao se mover lentamente, nota que algumas paredes estão cobertas por inscrições que parecem representar ciclos naturais, fases da lua, marés e estações do ano. A relação entre o humano e a natureza é evidente, mostrando um profundo respeito pelos ritmos naturais e sua integração aos rituais. É curioso perceber como os antigos estabeleciam conexões complexas com o ambiente, usando símbolos e gestos para harmonizar suas ações com o fluxo da vida ao redor. Você sente que essa compreensão ainda ecoa no espaço, moldando a percepção de quem visita hoje. Você encontra pequenas escavações na água acumulada, provavelmente locais onde objetos foram deixados propositalmente. Cada gesto, mesmo submerso, mantém significado, reforçando a ideia de que a prática ritualística era tanto sobre a intenção quanto sobre a ação física. É fascinante notar como a memória pode se perpetuar através de gestos tão discretos, e como cada detalhe contribui para a narrativa do lugar. Você percebe que está testemunhando uma continuidade silenciosa de tradições e práticas passadas. Enquanto caminha pelas margens da água, sente pequenos movimentos sob seus pés, peixes ou crustáceos explorando o espaço temporariamente inundado. É intrigante como a vida continua interagindo com o legado humano, e como cada elemento do ambiente influencia a experiência sensorial. Você percebe que o espaço é um organismo vivo, em constante diálogo entre a natureza e a história humana. Cada interação, por mais pequena, adiciona profundidade à sua percepção do ritual e da memória coletiva. Você sobe novamente para a câmara principal, sentindo a diferença de temperatura e o retorno à atmosfera mais seca. A transição entre os níveis cria uma percepção clara de que cada espaço tinha função específica e intenção própria, permitindo diferentes níveis de introspecção e participação no ritual. Você sente que cada detalhe arquitetônico, cada variação de luz e umidade, contribui para uma experiência sensorial completa que reflete a complexidade da prática. Ao chegar de volta ao nível superior, percebe o efeito da luz das tochas sobre as paredes gravadas, revelando detalhes que passaram despercebidos anteriormente. Cada sombra e reflexo intensifica a percepção de textura, forma e profundidade, reforçando a sensação de que o espaço está vivo e em constante mudança. É fascinante como a iluminação influencia a percepção e a interpretação dos símbolos, criando experiências únicas a cada observação. Você se senta novamente sobre uma pedra próxima, absorvendo o silêncio e a atmosfera carregada de memória do espaço. Cada respiração parece sincronizada com a pulsação do lugar, e você sente que, embora o ritual tenha terminado, a experiência permanece viva em você. A introspecção profunda e a conexão sensorial criam uma lembrança duradoura que vai além da percepção visual, incorporando cheiro, som e textura. É um fechamento silencioso, mas significativo, que encerra essa etapa da exploração com sensação de plenitude e reverência. Você segue por um corredor secundário, estreito e quase oculto, onde o silêncio é profundo, quase palpável. O cheiro de pedra úmida e musgo se mistura a uma brisa que parece carregar vestígios de aromas antigos, talvez óleos e resinas usadas nos rituais. Cada passo reverbera levemente, ecoando como um lembrete de que você está caminhando sobre memórias de pessoas que estiveram ali antes de você. O corredor é sinuoso, e as paredes, embora gastas pelo tempo, exibem marcas delicadas, riscos e símbolos que sugerem instruções ou avisos, sinais que apenas os iniciados poderiam interpretar. Você se pergunta quantas mãos passaram por ali, deixando rastros invisíveis de suas intenções.
À medida que avança, você percebe nichos pequenos nas paredes, alguns contendo restos de objetos antigos, frascos quebrados, cinzas de ervas e pequenas pedras gravadas com símbolos. É curioso como cada elemento parece ter sido colocado com propósito, quase como se as paredes falassem através desses objetos. Você se lembra de registros históricos que mencionam a importância de objetos simbólicos em rituais, usados para invocar proteção ou guiar espíritos. A intenção por trás de cada gesto é perceptível, mesmo séculos depois, e você sente a presença silenciosa daqueles que criaram esse ambiente. O corredor se abre em uma sala maior, onde a iluminação natural entra por pequenas janelas altas, criando padrões geométricos no chão de pedra. A luz revela detalhes que antes passariam despercebidos, símbolos gravados, pequenas fissuras e relevos que sugerem formas de animais e figuras humanas estilizadas. Você percebe que cada marca não é aleatória, mas cuidadosamente posicionada para interagir com a luz e o espaço, reforçando a ideia de que a arquitetura e o ritual eram profundamente interligados. É fascinante como cada detalhe cria uma narrativa visual que se desdobra diante dos seus olhos. No centro da sala, você encontra um pedestal de pedra coberto de inscrições finas e restos de pigmentos antigos. Pequenos vestígios de cor ainda são visíveis, tons de açafrão, índigo e ferrugem, sugerindo que o espaço já foi vibrante e cheio de significado visual. Você se inclina para observar de perto e nota símbolos que parecem representar ciclos naturais, fases da lua, padrões solares e constelações. Cada detalhe transmite a tentativa humana de compreender e influenciar o mundo ao redor, e você sente que está testemunhando não apenas um espaço físico, mas também uma filosofia de vida que se manifestava através de rituais. Ao caminhar pela sala, sente a mudança sutil de temperatura e umidade, provavelmente causada por pequenas aberturas que conectam a câmara a passagens externas. O ar carrega uma mistura de cheiros, pedra úmida, musgo e a lembrança residual de resinas queimadas. Cada inspiração parece transportar você no tempo, permitindo imaginar os praticantes do ritual seguindo cuidadosamente seus gestos e fórmulas. É curioso como o ambiente preserva essa sensação, criando uma experiência sensorial completa que conecta corpo e mente à história do lugar. Você nota, nas paredes laterais, pequenas esculturas e relevos que representam animais associados a significados espirituais, corvos, serpentes e leões estilizados. Cada figura é detalhada, mostrando cuidado artesanal e simbolismo profundo. É fascinante perceber como os antigos comunicavam ideias complexas através de imagens, criando um alfabeto visual que transcende palavras. Você sente que cada olhar lançado sobre esses relevos é uma oportunidade de decifrar mensagens ocultas e entender o pensamento e a crença daqueles que construíram o espaço. Enquanto explora mais, encontra uma escadaria estreita que desce para um nível inferior, parcialmente submerso por água. Cada degrau de pedra desgastado ecoa sob seus pés, e a brisa fria que sobe do subsolo mistura-se ao cheiro de água estagnada e musgo. É intrigante como a arquitetura foi projetada para criar camadas de experiência, cada nível oferecendo uma percepção sensorial distinta. Você desce cuidadosamente, atento a cada passo, percebendo como a luz e a sombra mudam conforme avança, transformando o ambiente em um espaço quase místico. O nível inferior revela uma sala parcialmente inundada, onde a água reflete a luz das pequenas aberturas acima, criando padrões que dançam lentamente sobre as paredes e o chão. Pequenos recipientes flutuam ou repousam parcialmente submersos, possivelmente usados para rituais de purificação ou oferendas. É curioso como a presença da água transforma o espaço, adicionando movimento e vida à câmara, e você sente que a interação entre elementos naturais e construídos era parte essencial da experiência ritualística. Você nota inscrições e símbolos nas paredes que parecem mapear constelações e movimentos celestes. A relação entre o humano e o cosmos é evidente, e cada detalhe sugere uma tentativa de harmonizar ações terrestres com forças celestiais. É fascinante perceber como antigos povos observavam o céu e integravam esse conhecimento às suas práticas espirituais. Cada símbolo é um lembrete de que a compreensão do universo estava intrinsecamente ligada às experiências diárias e rituais. Enquanto explora, percebe vestígios de pequenas cerimônias realizadas na água, cinzas de incenso, fragmentos de cerâmica e ervas dispersas. Cada detalhe indica cuidado e intenção, mostrando que mesmo atividades aparentemente simples carregavam profundidade simbólica. Você sente que cada gesto, cada arranjo, era uma forma de comunicação silenciosa com forças que transcendiam o mundo físico. A atenção ao detalhe cria um vínculo entre passado e presente,
permitindo que você participe da memória do lugar. Você examina pequenas figuras esculpidas na pedra, representando animais, pessoas e símbolos abstratos. Cada escultura é detalhada e expressiva, transmitindo emoção e intenção. É curioso como a arte servia como meio de comunicação e preservação da memória, permitindo que as ações e crenças fossem transmitidas através do tempo. Você sente que cada olhar, cada toque das mãos sobre a pedra, conectava os praticantes a algo maior, reforçando a sacralidade do espaço. Ao caminhar para as margens da água, sente pequenos movimentos sob seus pés, peixes e crustáceos explorando o ambiente temporariamente inundado. A vida continua, mesmo em espaços carregados de história, e você percebe que a natureza dialoga constantemente com o legado humano. Cada interação, por menor que seja, adiciona textura e profundidade à sua percepção da experiência ritualística. É fascinante observar como passado e presente coexistem neste lugar. Você sobe novamente ao nível superior, sentindo a diferença de temperatura e a secura relativa do ar. A transição entre os níveis reforça a percepção de que cada espaço tinha função e intenção específica. Você percebe que cada detalhe arquitetônico, cada mudança de luz e sombra, contribui para a experiência sensorial e ritualística. É impressionante como os antigos planejavam o ambiente para criar camadas de significado, e você sente que a compreensão disso aumenta sua conexão com o espaço. De volta à câmara principal, a luz das tochas revela detalhes que passaram despercebidos anteriormente, fissuras, relevos e inscrições que agora parecem dialogar entre si. Cada sombra e reflexo intensifica a percepção de profundidade e história, mostrando que o ambiente está vivo e em constante transformação visual. É fascinante como a iluminação pode alterar a experiência, criando novas narrativas a cada observação. Você se senta sobre uma pedra, absorvendo o silêncio e a energia do espaço. Cada respiração parece sincronizar com o ritmo do lugar, e você sente que, embora os rituais tenham terminado há séculos, a memória deles permanece tangível. A introspecção e a conexão sensorial criam uma lembrança duradoura, incorporando cheiro, som e textura. É um fechamento silencioso, mas profundamente significativo, que encerra essa etapa da exploração com sensação de reverência e plenitude. Você se aproxima de uma galeria lateral, mais estreita e baixa, quase escondida da câmara principal, onde a luz natural mal consegue penetrar. O ar aqui é mais frio e úmido, carregando um leve cheiro de terra molhada e algas antigas, lembrando que esse espaço esteve próximo à água por séculos. As paredes estão cobertas por símbolos e desenhos que parecem antigos mapas celestes, mostrando constelações que guiavam o tempo e os rituais da civilização. Você percebe que cada linha e curva não é apenas decorativa, mas funcional, talvez usada para marcar momentos específicos do ano ou eventos cósmicos significativos. A complexidade desses símbolos revela o alto nível de observação e conhecimento astronômico que esse povo possuía. Enquanto avança, nota pequenos nichos com restos de oferendas, cestos de vime desgastados, tigelas de cerâmica rachadas, fragmentos de sementes e ervas secas. Cada objeto transmite cuidado e intenção, sugerindo que rituais de propiciação ou agradecimento eram comuns nesse espaço. Você se inclina para examinar uma tigela de cerâmica, sentindo as imperfeições e o desgaste do tempo, e imagina mãos antigas depositando ali pequenos presentes simbólicos, numa tentativa de se conectar com forças que iam além da compreensão humana. É fascinante como a memória material sobrevive, contando histórias silenciosas através de objetos simples. A galeria se curva ligeiramente, levando você a um ponto onde uma abertura na parede revela uma pequena plataforma externa, quase como um mirante sobre o espaço submerso abaixo. A vista é impressionante. A água reflete a luz tênue que penetra pelas pequenas fendas, criando padrões cintilantes que dançam sobre as pedras e simbolizam, talvez, a transição entre mundo terreno e espiritual. Você sente um arrepio leve, não de frio, mas de reconhecimento, de estar observando algo que era cuidadosamente planejado para provocar admiração e introspecção. Pequenos fragmentos dourados e pigmentos ainda brilham sob a luz, dando pistas de cores que eram intensas e ritualísticas em épocas passadas. No centro da galeria, encontra uma laje de pedra com gravuras profundas representando figuras humanas em posições ritualísticas. Algumas seguram bastões ou instrumentos, outras parecem dançar ou mover-se em padrões circulares. É evidente que essas imagens registram rituais, talvez de iniciação ou de celebração de eventos celestes. Você tenta imaginar o som e o movimento daquele tempo, passos, cânticos, cheiro de incenso e resinas queimadas,
luzes oscilando em tochas, mãos tocando pedras gravadas. A complexidade e a precisão sugerem uma sociedade que valorizava não apenas a estética, mas também a transmissão ritualística de conhecimento. Enquanto explora os cantos da galeria, percebe uma sequência de relevos que representam animais associados a forças espirituais, aves de rapina, peixes e felinos estilizados. Cada figura possui detalhes minuciosos, penas, escamas, garras, olhos atentos. É curioso notar como esses animais simbolizam características ou poderes que os habitantes acreditavam possuir ou desejar atrair. Você sente que a presença deles não é meramente decorativa, mas parte de um sistema de significados que conectava o humano ao natural e ao sobrenatural, criando um universo simbólico coeso e cheio de propósito. Em um dos nichos mais escuros, encontra pequenos frascos e amuletos, restos de óleos perfumados, ervas moídas, cinzas e pedras preciosas. Você percebe que cada frasco tinha uma função específica, talvez ligada a rituais de proteção ou de comunicação com divindades. É impressionante pensar que, mesmo em tempos antigos, havia um conhecimento sofisticado sobre substâncias, aromas e efeitos psicológicos, usado para criar experiências sensoriais intencionais. Você sente que cada detalhe era cuidadosamente pensado para gerar uma conexão profunda entre corpo, mente e ambiente. A galeria termina em uma escadaria que desce abruptamente para um espaço semi-submerso, onde a água é mais escura e calma. Cada degrau de pedra ecoa sob seus pés, criando uma cadência que mistura expectativa e cautela. Você sente o ambiente como um santuário preservado, onde cada gesto humano, cada passo e cada oferta se integra ao espaço físico e simbólico. A água atua como um espelho, refletindo a luz e os relevos das paredes, e transformando o espaço em um palco silencioso, mas vívido, de memória ancestral. Enquanto observa a água, nota pequenas marcas na superfície, restos de folhas, pétalas e pequenos insetos que provavelmente caíram ali durante os séculos. É curioso perceber como o ambiente natural interage com a memória humana, criando camadas de história visíveis e invisíveis. Você sente que está participando de algo maior, como se o espaço estivesse aguardando seu reconhecimento, permitindo que você testemunhe a continuidade da vida e dos rituais em harmonia com a natureza. Você sente a mudança de temperatura e umidade ao descer mais profundamente, percebendo correntes de ar suaves que carregam aromas de terra, água e resinas. É fascinante perceber como antigos projetistas entendiam um microclima, usando arquitetura para criar experiências sensoriais precisas. Cada respiração que você toma parece conectar você ainda mais ao espaço, integrando cheiro, som e sensação física em uma experiência única, quase meditativa. A percepção de cada detalhe reforça a sensação de estar em um lugar sagrado, longe do tempo moderno. À medida que explora, percebe relevos circulares que parecem representar movimentos celestes, fases da lua e trajetórias solares. Cada símbolo transmite a tentativa humana de compreender e interagir com forças maiores. Você imagina os habitantes usando essas informações para sincronizar rituais, preparar ofertas ou celebrar eventos importantes. É curioso como conhecimento astronômico, espiritualidade e arquitetura se unem, formando um sistema complexo e coerente que sobreviveu ao tempo, mesmo em fragmentos. Você encontra um pequeno altar no centro da sala semi-submersa, decorado com restos de pigmentos e fragmentos de cerâmica. O altar é simples, mas cada detalhe sugere importância simbólica, marcas gravadas, padrões geométricos e alinhamentos com a luz natural que entra de fendas superiores. Você percebe que o espaço foi pensado para provocar reverência e foco, onde cada gesto seria carregado de significado e intenção. A atmosfera é quase palpável, carregada de história e energia residual. Enquanto se aproxima do altar, nota marcas de mãos e pés na pedra, possivelmente de rituais antigos. Cada impressão conta uma história de presença humana, de cuidado e devoção. É fascinante perceber como o toque físico deixava vestígios que atravessam os séculos, permitindo que você se conecte com pessoas que viveram naquele lugar. A sensação é de intimidade e continuidade, como se você pudesse sentir os movimentos e intenções daqueles que vieram antes de você. Você percebe pequenos frascos de óleo e resina espalhados ao redor do altar, possivelmente usados para ungir objetos ou participantes. O aroma leve que ainda persiste é uma lembrança sensorial de rituais passados. Você imagina os gestos precisos, o cuidado na mistura de substâncias, e o efeito que isso tinha sobre a percepção e o estado mental dos participantes. Cada detalhe reforça a ideia de que ritual,
percepção e experiência sensorial eram inseparáveis. Ao explorar mais, encontra inscrições que parecem instruções para cerimônias, algumas detalhando movimentos, outros descrevendo oferendas. A precisão das inscrições sugere que conhecimento ritualístico era sistematizado e transmitido com cuidado, garantindo que cada ação tivesse efeito e significado. Você sente que a civilização possuía uma abordagem quase científica para os rituais, integrando observação, intenção e efeito simbólico. Você termina a exploração sentando-se ao lado do altar, absorvendo o silêncio e a densidade do espaço. A luz, o aroma, a textura da pedra e o som da água criam uma sensação de completude. É como se cada sentido estivesse conectado à memória do lugar, permitindo uma compreensão profunda e pessoal. Você respira lentamente, deixando o ambiente falar através da experiência sensorial, e sente que, mesmo séculos depois, ainda é possível sentir a força e o propósito da civilização que tentou apagar o sol. Você se aproxima de uma escada estreita que leva a um espaço mais elevado, uma espécie de plataforma observacional que oferece uma vista completa do ambiente submerso. A água abaixo reflete a luz que penetra das fendas superiores, criando padrões dançantes que parecem narrar a história do tempo e do espaço. Pequenos fragmentos dourados e pigmentos ainda brilham sob a luz tênue, revelando a intensidade ritualística e estética que a civilização atribuía ao lugar. Você sente um arrepio leve ao perceber que está observando um cenário projetado para provocar introspecção, reverência e talvez até admiração pela grandiosidade do universo. Enquanto explora, nota inscrições nas paredes que detalham cerimônias, movimentos e oferendas. Algumas parecem indicar horários precisos para rituais, outras descrevem efeitos esperados sobre a mente e o espírito dos participantes. É curioso perceber como o conhecimento prático, espiritual e estético se funde, mostrando que a civilização buscava harmonia entre percepção, intenção e resultado. Cada gesto, cada ação ritualística, parecia cuidadosamente calibrado para criar experiências significativas, uma forma antiga de psicologia aplicada ao sagrado. Você encontra pequenos nichos contendo amuletos, frascos de óleos e resinas, fragmentos de cerâmica e sementes secas. Cada item transmite a sensação de cuidado e propósito, mostrando que, mesmo em tempos antigos, havia uma compreensão sofisticada de simbolismo e efeitos sensoriais. Você sente que cada objeto carrega não apenas significado, mas também energia, memória e intenção, conectando passado e presente. O contraste entre a fragilidade dos materiais e a durabilidade do espaço reforça a sensação de continuidade e resiliência cultural. Enquanto se aproxima do final do corredor, a arquitetura muda levemente, tornando-se mais aberta, com pequenas fendas permitindo a entrada de luz natural filtrada. Você percebe padrões no chão que parecem mapas estelares, indicando alinhamentos com constelações específicas. A luz que atravessa essas fendas ilumina símbolos gravados nas paredes, criando um jogo de sombra e brilho que transforma o ambiente em um espaço dinâmico, quase vivo. É difícil não se sentir parte de um ritual, mesmo como observador silencioso, absorvendo a intenção de cada elemento arquitetônico. Você se senta em uma das pedras mais altas, respirando lentamente e absorvendo o ambiente. O som da água, os reflexos de luz, os aromas e a textura das superfícies criam uma sensação de imersão completa, como se você pudesse sentir a presença dos habitantes antigos ao seu redor. É um momento de contemplação, onde passado, presente e percepção se fundem, permitindo uma compreensão sensorial e emocional do que aquele espaço representava. Cada detalhe, por menor que fosse, contribuía para a experiência total, mostrando a complexidade e sofisticação da civilização. Enquanto observa, nota pequenos detalhes de decoração que passaram despercebidos antes. Pequenas figuras esculpidas em pedra, representando animais, humanos e elementos naturais. Cada figura parece carregar simbolismo, possivelmente ligado a mitos, crenças ou rituais específicos. Você sente que a intenção por trás de cada escultura era criar uma narrativa visual, transmitindo conhecimento, valores e histórias sem a necessidade de palavras. A integração entre forma, função e simbolismo revela a inteligência e sensibilidade dos habitantes. Enquanto se levanta para sair, percebe que cada passo é acompanhado por ecos suaves, lembrando que o espaço foi projetado para amplificar sons e criar um efeito de reverberação quase sagrado. Você sente que, mesmo sem palavras, está se comunicando com o passado através do ambiente, absorvendo conhecimento e energia cultural. É uma experiência única, onde a percepção sensorial, a história e a memória se entrelaçam,
proporcionando uma compreensão profunda da civilização e de seus rituais. Antes de deixar o espaço, você se volta para observar os relevos e inscrições uma última vez. Cada detalhe é um lembrete do cuidado, da observação e da intenção que caracterizavam essa sociedade. Você sente que, mesmo após milênios, a presença deles permanece, transmitindo valores, conhecimento e sensações através de objetos, arquitetura e símbolos. A experiência deixa uma marca silenciosa, uma lembrança da conexão entre humanidade, ambiente e espiritualidade. Ao caminhar pelo corredor de saída, sente a transição do frio úmido para o ar mais quente e seco do exterior. É como se estivesse deixando um mundo de memórias preservadas e entrando novamente no presente. Cada sensação, desde o toque da pedra até o cheiro da água e da terra, permanece em sua mente, reforçando a profundidade da experiência. Você percebe como a civilização havia utilizado a percepção sensorial como ferramenta de conexão e aprendizado, criando um legado que transcende o tempo. Finalmente, você chega à saída, respirando profundamente enquanto o sol ilumina seu rosto. A experiência completa deixa uma sensação de reverência tranquila e introspecção. Você sente gratidão por ter testemunhado, ainda que de forma indireta, a vida e os rituais de um povo que buscava compreender e harmonizar o humano com o cosmos. É um momento de contemplação e apreciação, onde passado e presente coexistem em perfeita harmonia. Agora, ao se afastar, leve consigo a sensação de calma e conexão que o espaço proporcionou. Cada detalhe, cada som e aroma, cada símbolo e relevo contribuiu para uma experiência que permanecerá em sua memória, lembrando que a humanidade sempre buscou significado, beleza e harmonia com o universo, mesmo nos tempos mais antigos e misteriosos. Agora, à medida que você se acomoda, respire fundo e sinta cada músculo relaxar lentamente, como se o peso do tempo e da história se dissipasse do seu corpo. Imagine-se ainda dentro daquela galeria antiga, mas de forma segura e reconfortante, observando a água calma refletindo a luz do sol. Cada respiração é uma onda de tranquilidade que percorre seus braços, suas pernas e seu peito. Sinta o cheiro suave de resinas e terra, lembrando que, mesmo em tempos antigos, pequenos detalhes podiam criar experiências de profunda paz. Enquanto se concentra nesse ambiente imaginário, permita que sua mente absorva a sensação de conexão com algo maior, sem pressa, sem obrigação, apenas presença. Os símbolos nas paredes, os relevos e os frascos de óleos tornam-se elementos de uma narrativa silenciosa que você pode observar e compreender no seu próprio ritmo. Cada detalhe que antes parecia distante agora contribui para a sensação de segurança e harmonia. Sinta a luz filtrada das fendas tocando sua pele, o eco suave da água abaixo, o frescor do ar que circula lentamente. Cada sensação se combina, criando uma atmosfera de serenidade e introspecção. Lembre-se de que mesmo civilizações antigas, que pareciam tão distantes, buscavam beleza, ordem e significado, e você pode carregar essa compreensão consigo, como um lembrete de que cada momento presente pode ser precioso e pleno. Permita que seu corpo e sua mente absorvam essa calmaria, deixando que qualquer tensão ou preocupação se dissolva suavemente. Imagine que você está flutuando levemente, embalado pelos sons, aromas e texturas desse espaço ancestral, completamente seguro e acolhido. E, enquanto seus pensamentos vagam suavemente, você sente um profundo senso de paz, preparado para descansar, sonhar e absorver todas as histórias que o universo ainda deseja compartilhar com você. Boa noite e bons sonhos.